sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dos adolescentes dessa semana. A gente está na lição 3, Tudo para a Glória de Deus, e agora eu vou ler o texto-chave. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Marcos 6, 30 e 31. Hoje a gente está na terça-feira, são as nossas curiosidades da semana. E essa semana a gente tem 6 curiosidades. Tudo bem que 2 delas eu já dei um spoiler, né? Mas são 6 curiosidades, mesmo assim. Aí, primeira, Betsaida significa literalmente casa de pescador. E recebeu esse nome antes de Jesus, que é o pescador de homens, aparecer. 2. Mais ou menos nessa época, Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. E ele sabia que a hora dele também já ia chegar, né? Já estava chegando ao fim. O tempo dele aqui na Terra já estava chegando ao fim, né? E ele queria aproveitar o máximo de tempo com os discípulos para todas as oportunidades, né? Ele queria aproveitar para ensinar os discípulos a buscarem forças e energias na fonte certa. E sobre a fonte certa, a gente sabe que é Deus. E agora eu vou ler aqui um verso e pra gente saber por que ele é a fonte certa, né? O que essa fonte tem de especial. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Ou seja, Deus é a fonte certa, é a melhor fonte que existe, né? E aí, 3. O pão de centeio e o peixe eram a refeição diária dos pescadores, né? E aquela refeição foi uma refeição simples, mas foi suficiente para satisfazer a fome física e espiritual das pessoas que estavam lá, da multidão. E o milagre também foi bom para os discípulos, né? Os discípulos também foram beneficiados. E 4. O milagre realizado da multiplicação dos pães e peixes, né? Ele alimentou na multidão, né, o desejo de proclamar Jesus, rei de Israel. E essa foi uma das que eu disse que eu tinha dado spoiler, né? E isso não era parte do plano divino. Então Jesus ele sabia que ele tinha que parar aquilo. E por isso ele mandou os discípulos irem pegar o barco para irem para Cafarnaum, enquanto ele dispensava a multidão, né? 5, essa outra que eu também dei spoiler, que foi que Jesus subiu ao monte e ele ficou horas orando e pedindo para que Deus desse poder a ele, para que ele conseguisse explicar o propósito divino de sua missão e que Satanás não cegasse as pessoas, né, quanto à verdade, não distorcesse a maneira deles de ver as coisas. E aí, 6ª e última, em seus desesperos diante da tempestade, os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma. Isso era algo bem comum na época, era uma crença bem comum naquele tempo, que foi possivelmente herdada pelos gregos que tinham essa crença, né, na imortalidade da alma. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã, dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau!